Bom, pastores, quero compartilhar então com vocês nessa noite uma reflexão aí para somar na nossa vida aí, né, no nosso pastoreio diário, né, na Igreja de Cristo. E o que eu quero compartilhar com vocês? Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta, com anotações. E eu quero só reforçar, antes de mais nada, que essas reflexões, esses pequenos estudos que nós trazemos aqui na segunda-feira, na quarta-feira para os líderes de ministério, é no intuito de, claro, tem coisa, tudo que é da palavra de Deus nós vamos aplicar na nossa vida, né? Vai trazer resultado na nossa vida, mas a grande intenção de compartilharmos esses estudos aqui, muito do que eu vou falar aqui, né? Os pastores já sabem, muito do que eu vou falar aqui, os líderes de ministério na quarta-feira já sabem. Então, por quê? Né? Eu estou sempre frisando isso, para ficar claro, para nós sabermos a intenção, a direção, o norte, o foco, o objetivo desses estudos. Para não parecer, nós estamos compartilhando aqui esses estudos para quê? É para os pastores, é para nós aqui. Não, é para termos um material reunido, para levarmos isso para líderes, levarmos isso para membros, levarmos esse material, esse estudo em visitas, aonde for pertinente, né? Onde for pertinente, aonde o Senhor der-nos a oportunidade, sair um assunto, você tem os versículos reunidos, tá? Porque os versículos que eu vou ler aqui com vocês, nós já sabemos. Mas às vezes nós não temos reunidos numa lista, algo objetivo, algo já ali mastigado para a gente compartilhar com alguém. Então essa é a intenção, por isso que eu falo, anotem aí quem pode. Por quê? Porque você tem reunido numa lista, numa sequência, para você passar para alguém. Então, dito isso, qual que é o tema aí de hoje, o assunto de hoje, que eu quero abordar com os senhores e senhoras aqui nessa ligação? Eu quero te chamar a atenção e pesquisar com você em alguns textos bíblicos a importância que o Novo Testamento dá para o ensino da palavra, mais especificamente para o ensino correto das Escrituras, da doutrina bíblica, enfim. Então, eu quero cavar aqui alguns textos com os senhores, para nós termos aqui uma resposta bem textual e bem bíblica, bem na prática, de o quanto a Bíblia, o Novo Testamento, por assim dizer, não vamos para o Antigo, porque senão vai ficar muito grande, mas o Novo Testamento, por assim dizer, dá importância. Qual é a importância que os apóstolos davam para o ensino correto das Escrituras? Qual a importância que Jesus dá para o ensino das Escrituras? Sabe, e eu vou fazer uma pequena introdução. Eu cresci numa igreja que eu fui ensinado na simplicidade daquelas pessoas. Eu fui ensinado assim, que chegou alguém, um visitante, chegou no culto, né? Eu vou lá, eu pego o nome da pessoa e logo quando eu pegava o nome do visitante, eu já perguntava ali: e aí, meu irmão, você canta, você prega, você é de qual igreja? Eu sou da igreja fulano, tal. Aí eu anotava, beleza, anota. Obreiro, diácono, pastor, evangelista? Eu sou diácono, ok, diácono, beleza. E você canta, prega? Eu prego, ok. Então ali, saudação, palavra. E eu pegava essa listinha que eu anotava ali, os visitantes, e eu já levava para quem estava dirigindo o culto, dava, essa pessoa pegava, fazia menção ali da pessoa que estava visitando, e
já dava uma oportunidade para essa pessoa para ela falar algo para a igreja, dar uma saudação para a igreja, para ela compartilhar algo para a igreja. Em outras palavras, ensinar algo para a igreja. Esse foi o contexto que eu cresci, né? Talvez cada um venha aqui de uma criação, de uma denominação e tudo mais. Então eu cresci nesse contexto. Então já dava uma oportunidade. Eu não sei quem é aquela pessoa, eu não sei qual é a instrução bíblica dela, se ela é neófita ou não, eu não sei se ela carrega uma doutrina verdadeira, um ensino verdadeiro, eu não sei nada daquela pessoa. Eu vou pegar aquela pessoa e eu vou colocá-la diante da igreja para ela ensinar a palavra. Será que a Bíblia é tão relaxada a colocar alguém a ensinar deste jeito? Será que a Bíblia leva o ensino da palavra de forma tão relativa a ponto de colocar qualquer um para ensinar? Será que a opinião bíblica sobre o ensino, o que está sendo pregado? Porque, volto mais uma vez a falar da minha formação, é uma experiência minha. Na minha formação, se avaliava mais performance do que conteúdo. Vou mais uma vez. Avaliava-se mais performance do que conteúdo. O que isso quer dizer, pastor? Tem uma boa voz, tem uma boa presença de púlpito, de palco, ele fala muito bem, ele mexe com a galera, ele levanta a voz, ele muda a entonação, ele fala amados, queridos, ele dá uma roncada, a performance dele é muito boa, ele tem uma performance, sabe, muito diferente, muito diferenciada, mas ele falou um negocinho que estava errado. Ah, mas ele é vaso. Nós fizemos agora recente uma vigília em Luxemburgo e eu estava falando com o pastor Ali, eu falei assim, olha pastor Ali, vamos avaliar aqui, analisar quem são as pessoas que nós podemos dar oportunidade. Aí nós anotamos. Vamos avaliar aqui o que podem ter a oportunidade para orar. Aí avaliamos. Aí anotamos os nomes. Agora vamos colocar aqui quem que podemos dar a oportunidade para louvar. Aí anotamos. Por que isso? Nossa, agora nós somos a elite, então os bambambãs. Esse filtro para saber quem pode ou não ensinar, será que é algo da igreja reformada? Será que é algo, é chatismo, é chatura da Viva Church? Ou será que a Bíblia me leva a ter esse critério que eu não cresci tendo ele? Né? Como eu disse, eu não cresci tendo ele, eu não fui ensinado nos primeiros passos da fé a ter todo este critério para a pregação. Não, na minha época é o seguinte, minha filha, não, mas teve milagres, teve sinais, teve almas, teve não sei o que, não sei aonde, não sei, ou seja, teve resultado, a performance está boa, o que foi ensinado, não, né? Vamos deixar em segundo plano, vamos varrer para debaixo do tapete, vamos deixar, ou seja, esse jeito está certo, né? Eu também não posso querer demais, né? Não posso ficar também muito cri-cri, ou a Bíblia me leva a ter um cuidado extremo com aquilo que está sendo ensinado. É isso aqui, eu acho que é conseguir me expressar o que nós vamos meditar nessa noite. Então, daqui para frente, agora eu vou começar a citar os textos bíblicos para a gente começar a ler junto. E vamos começar então por Mateus capítulo 7. Então, Mateus, se você vai abrir, abra, se você vai anotar, anote. Se você vai anotar e abrir, vamos lá. Mateus capítulo 7, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 23. Mateus capítulo 7, 15 ao 23. A palavra do Senhor diz assim: tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Pausa aí no 15. Se esse cara está disfarçado de ovelha, ele está onde? Ele está no meio das ovelhas, certo?
Porque se ele é lobo esfomeado, ele não vai estar disfarçado de ovelha no meio de lobo. Ele já é lobo. Então aonde que esse cara tá, meu Deus? Esse cara é membro de uma igreja. Esse cara congrega numa igreja. Esse cara vai no culto todo domingo. Esse cara, se tiver uma atividade na semana, ele vai. Onde que esse cara tá disfarçado de ovelha? Ele tá dentro da igreja. Ó, segura aí o versículo 15, que nós vamos continuar a leitura. Mas abre um parêntese aí, diante desse comentário que eu acabei de fazer, aonde que esse cara está, e abra comigo aí, Mateus 13. Abra não, anote, se você for só anotar. Mateus 13. Mateus 13, versículo 27. 27 até o 30. 27 ao 30. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancar também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos. Crescer aonde? Junto. Aonde que o joio tá? Do lado do trigo, junto com o trigo. Segue até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Por isso que eu acredito que batismo com fogo é juízo, é inferno, é condenação, é lago de fogo. Porque o trigo vai para o celeiro, mas o joio vai ser queimado. Enfim, vamos para frente, ó. João 13, ó, o trigo junto com o joio, ok? No mesmo Mateus 13, eu falei João 13, perdão. No mesmo Mateus 13, versículo 47. Anote aí, ó. Versículo 47 até o 50. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixe de todo tipo. Ó, igreja é um lugar que tem peixe de todo tipo, mas não quer dizer que todo mundo é salvo. Não quer dizer que todo mundo é crente. Não quer dizer que todo mundo é convertido. É dentro da igreja que tem falso profeta, falso mestre, falso ensinador. É dentro da igreja que tem trigo, mas também tem joio. Ó, vai continuar a parábola aqui, ó, da pesca. Versículo 48. Quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram até a praia, sentaram-se, juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ó, você está vendo que a parte do pastor Elias e a sua parte é lançar rede. Mas nessa redada que nós vamos lançar, vai vir peixe bom e peixe ruim. Vai vir trigo e joio. Vai vir profeta e falso profeta. Vai vir mestre e falso mestre. Eles estão no mesmo ambiente. Eles estão no mesmo ambiente. Ó, vamos no Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25. Versículo 1. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. Elas estão juntas. A prudente e a insensata, a prudente e a insensata, a que está vigilante, a preparada e a louca. Estão juntos, estão no mesmo lugar, estão no mesmo contexto, veste igual, vive igual, anda igual, tem lâmpada igual, está aceso igual, só que 5 é prudente, tem azeite de reserva. Só que tem um detalhe crucial aí, ó. No versículo 12, você vê que as loucas voltam
E agora elas têm azeite. Agora elas têm azeite, que elas foram lá comprar o azeite, voltaram com o azeite. Mas Jesus fala assim, o noivo aqui, né, fala assim, a verdade é que eu não as conheço. Agora elas têm azeite. Mas azeite sem relacionamento com Jesus não vale nada. Azeite sem relacionamento com Jesus não vale nada. Agora elas têm azeite, mas não têm relacionamento. Jesus fala assim, então, desculpa, mas eu não te conheço. Não vale. Mas a louca e a prudente está onde? Junto. No mesmo Mateus 25, olha aí o juízo das nações. Mateus 25, versículo 31. 31 até o 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas do bode. Aonde que estão os bodes, pastores? Do lado das ovelhas, junto com as ovelhas. Colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Então, eu estou só colocando esse ponto aqui que eu falei para você abrir um parênteses, para ficar claro que esta galera que é falso profeta e falso mestre, esse cara está dentro da igreja. Esse cara não está fora. Olha lá, os mormons. Mas está na cara que esse cara é falso mestre. Não, olha lá, os testemunhos de Jeová. Está na cara que é falso mestre. Tem falso mestre que está congregando com a gente. Pastor, o senhor está falando na Viva Church? Eu estou falando na Igreja de Cristo. Tem falso mestre que está dentro da Igreja de Cristo. Tem falso profeta que está dentro da Igreja de Cristo. Ele não está fora. O bode está do lado da ovelha. O joio está do lado do trigo. A louca está do lado da prudente. O peixe bom está na mesma rede que o peixe ruim. Junto, está perto. Então, vamos voltar lá para o Mateus 7 para a gente continuar a leitura. Lobos disfarçados de ovelhas, né? Ok, versículo 16. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos e ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, a árvore ruim produz frutos ruins, a árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. A árvore que não produz fruto é cortada e é lançada no fogo. Abre aí João 15, abre um parêntese mais uma vez nesse Mateus 7. Eu prometo que nós vamos sair dele agora, mas abre só mais um parêntese aí, porque Jesus está falando assim, versículo 19, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Abre João 15, vamos lá em João 15. João 15, rapidinho. João 15. João 15. João 15, versículo 1 e 2. João 15, versículo 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vamos fazer um paralelo com Mateus 7. O que Jesus está dizendo aqui. Tem ramo, tem galho que está na videira. É participante. É participante. Esse galho aqui de João 15, que é cortado, ele não dá fruto. Ele nunca deu fruto. Mas ele está na videira, mas nunca deu fruto.
Porque o que dá fruto, Jesus falou que poda para dar mais. Então, se esse aqui está sendo cortado, é porque ele nunca deu. Porque se ele tivesse dado, ele ia ser podado. Então, esse carinha aqui, esse carinha que está na videira, esse galinho, né, que está na videira, ele nunca deu fruto, mas está participando da videira, mas nunca deu fruto. Esse vai ser cortado, vai ser lançado no fogo. Quem que é esse galinho? Quem que é esse ramo que está na videira e nunca deu fruto? Gente que está participando, mas nunca foi convertido, nunca nasceu de novo, nunca foi verdadeiro, nunca foi cristão, nunca teve fruto do Espírito, nunca foi mudado, moldado, transformado pela palavra. Então tem uma galera, né? A Bíblia fala no Antigo Testamento que tinha um Israel dentro do Israel, porque tinha Israel, nação física, visível, mas dentro de Israel tinha uma nação espiritual, que eram os verdadeiros, os fiéis, os obedientes. Dentro da igreja tem uma igreja, porque tem a igreja visível, é aquela que você vê, 200 pessoas, 500 pessoas, tal. Mas dentro dessa igreja visível tem a igreja que é ovelha, que é nascida de novo, que é verdadeira, que é eleita, que é escolhida. É uma igreja dentro da igreja, porque tem uma turma que é participante. Olha aqui, participante. Ele está na videira, mas ele não produz fruto. Ele está na igreja, mas ele nunca nasceu de novo. Ele está lá no meio, vestido de ovelha, mas é lobo. Olha para você ver. Ele está no meio do trigo, mas é joio. Ele está no meio das ovelhas, mas é bode. Você quer ver um exemplo disso? Anota aí se você quiser ir para essa área. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Estou falando de gente participante. Que alguém pode virar para você e não, se está na igreja é porque é de Deus. Se está na igreja, olha lá que bênção, que maravilha. Se está na igreja, então, Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram, iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito. 3. Que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Esta galera aqui de Hebreus 6, eles foram iluminados, mas nunca foram luz do mundo. Essa galera aqui experimenta a dádiva celestial, mas não produz fruto do Espírito. Essa galera aqui participa do Espírito Santo, mas não nasceu do Espírito, não nasceu de novo. Essa galera aqui prova da bondade da palavra, mas não foi transformado por ela. Essa galera aqui prova do poder do mundo por vir, mas essa galera aqui nunca foi confrontada, mudada e transformada pelo poder. Por isso se desvia, por isso cai, por isso sai, porque é participante. Participante é galho que tá, mas não gera fruto. O galinho tá lá na videira, mas não gera fruto. Por conta disso ele é cortado e lançado no fogo. Você quer mais um exemplo aí da galera que tá só participando? 2 Pedro 2. 2 Pedro 2. Coisa linda. 2 Pedro 2. 2 Pedro 2. Vamos pegar aqui a galera que está participando. 2 Pedro 2, do versículo 1 ao versículo 3. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Olha que Pedro está fazendo um paralelo com falso profeta em Israel, no Antigo Testamento, com falso mestre dentro da igreja. Ou seja, se o cara ensinar uma heresia hoje dentro da igreja, ele é comparado a um falso profeta. Vamos continuar. Eles ensinaram
Não, eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. Olha para você ver, estes falsos mestres, onde é que eles vão estar? Dentro da igreja. Eles estão dentro da igreja. Tá? Eles vão estar dentro da igreja e olha só, uma das interpretações que eu acho mais fidedignas para explicar isso daqui, quando fala que negarão o mestre que os resgatou, é porque na boca do falso mestre ele foi resgatado. Na boca do falso mestre ele nasceu de novo, ele é de Deus, ele tem fruto. Na boca, no discurso desse pessoal, eles são inteiramente de Deus. Porque se o falso mestre chegar falando que é falso mestre, ninguém vai ouvir ele. Então ele tem que falar que ele foi resgatado. Vai ter um período que ele até é crente, que ele vai parecer crente, que ele vai falar coisa boa, que ele vai ensinar coisa boa, mas chega um momento que ele vai negar aquilo que ele já tentou um dia professar, ou seja, ele foi resgatado. E ele começa a dar um fruto diferente, totalmente diferente daquilo que ele falava ser. Esse daqui se desvia muitos e leva muitas pessoas. Que pessoas? Dentro da igreja. Ele está dentro da igreja fazendo isso acontecer. Ele está dentro, no meio da igreja, trazendo ensinamentos heréticos. Ou seja, ele não está fora. É gente que está participando. É gente que está ali no meio, mas que nunca nasceu de novo. Ó, 1 João capítulo 2, versículo 19. Texto áureo, viu? Texto áureo. Eu fecho aqui para voltar para o assunto. 1 João 2, 19. Anote aí. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Ou seja, esse cara de Hebreus 6, que é iluminado, mas não foi luz, que participa do Espírito Santo, mas nunca nasceu do Espírito, esse raminho de João 15 que está na videira, mas nunca deu fruto. Esse falso mestre que até se declara resgatado, mas que nunca foi resgatado. Por que eu afirmo que nunca foi resgatado? Porque Jesus falou assim, o meu Pai me deu as ovelhas na minha mão e ninguém pode arrebatar essas ovelhas da minha mão, porque ninguém é maior do que o meu Pai que me deu essas ovelhas. Ou seja, se esse falso mestre fosse verdadeiramente, genuinamente resgatado por Cristo, ninguém tiraria e arrebataria ele da mão de Jesus. Mas o discurso dele é de resgatado, mas a prática é de falso mestre. É por isso que ele promove heresias destrutivas e se perde. E o que João coloca aqui é, eles saíram do meio de nós, saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foi dos nossos. Nunca foi, porque se fosse, continuava com a gente. Se fosse, teria permanecido até o final. Então, ó, participantes, pessoas que estão dentro da igreja ensinando heresias, mas não são verdadeiras. Vamos voltar para Mateus 7 e agora eu não saio mais deles. 21, Mateus 7, 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazerem a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus é o que ele ensinou através de Cristo, dos apóstolos, na sua palavra. Vamos continuar. 22. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Ó, eu acho interessante que esse cara aqui, em termos de performance, eu não vou falar de vocês, pastores, eu vou falar de mim. Em termos de performance, esse cara está melhor do que eu, porque esse cara está operando maravilha. Eu nunca operei maravilha. Esse cara está operando. Eu nunca levantei paralítico da cadeira de roda.
Mas esse caboclinho aqui opera. Esse caboclinho aqui é do balacobaco. Esse caboclinho aqui, ele é sensacional. Mas Jesus fala assim, nunca. Cara, isso é muito pesado, bicho. Não é que Jesus conheceu e deixou de conhecer. Não é que Jesus conheceu e parou de conhecer. Jesus fala assim, nunca eu te conheci. É por isso que eu falo com os amados da Viva, e as pessoas às vezes podem me interpretar errado pensando que eu não creio, ou que eu não peço, ou que eu não oro para que Deus opere milagres e sinais. E não é isso. Eu creio, oro, peço e busco para que Deus me use nisso. Mas o que eu falo é expulsar demônio, profetizar, operar maravilha, é algo tão pequeno, bobo, besta, trivial, irrelevante, insignificante, que até esse pessoal aqui que Jesus nunca conheceu, faz. Eu digo para os senhores, que eu também estou gravando para o Spotify, e para os senhores aqui na reunião, eu prefiro nunca expulsar um demônio, ou nunca profetizar, ou nunca operar maravilha, mas ser conhecido de Jesus, ter fruto do Espírito, nascer de novo, do que fazer isso tudo aqui e Jesus nunca me conhecer. Eu prefiro ter caráter do que ter performance. Pastor, mas é possível ter caráter, nascer de novo, ser verdadeiro, ser aquele raminho que gera fruto e expulsar demônio? Sim, e eu quero que Deus me use. É possível, pastor, ser isso e profetizar? Sim, e eu quero que Deus me use. É possível ter o galinho lá que gera o fruto na videira e também operar maravilha? Sim, e eu quero que Deus me use. Mas eu não quero ter isso sem ser conhecido por Jesus. Entendeu? Eu vou avaliar alguém pelo fruto, não pelo sinal que ele opera. Eu vou avaliar alguém pelo que ele está falando. O que separa? Eu sempre repito isso daqui, eu gosto de ficar repetindo. Como eu identifico o profeta do falso profeta? Tem dois. Profeta, falso profeta. Como que eu sei quem que é o falso profeta e quem que é o profeta? Não é pelo sinal que ele opera. Não é pela profecia que ele entrega. É pelo fruto, é pelo ensino. Ensino. Porque Jesus fala assim, nunca te conheci, afastem de mim vocês que desobedecem à lei. Ensino, vocês desobedecem o ensino. É pelo ensino, é pela obediência ao ensino, é pelo que ele ensina, é pelo que ele fala. O mesmo Moisés jogou o cajado, virou serpente. Vê um cara lá do Egito, joga um cajado, vira serpente. Não é o sinal que caracteriza quem é verdadeiro e quem é falso. O anticristo, o falso profeta, a besta, operará sinais, milagres, prodígios e maravilhas pelo poder de Satanás. O que separa o anticristo do verdadeiro cristão que opera sinal? Ensino. O anticristo vai falar assim, me adora. O verdadeiro cristão diz, toda honra e toda glória, aleluia, seja dada a Deus. É pelo ensino, irmão. Pastores, pelo ensino você mata a nota, filho. Pelo ensino, o cara começou a abrir a boca para ensinar, você fala, olha só. Operou milagre, maravilha, profetizou, as revelações bateu, as profecias cumpriu, as visões todo mundo viu, o paralítico andou, o G1 lá, o R7 comprovou que o cara era paralítico mesmo e andou e tudo mais, mas no final vendeu o talite. Opa! Mas no final ele jogou um falso ensino. É pelo ensino que eu vou saber se o cara é verdadeiro ou não. Olha o poder do ensino. Vamos continuar mais um pouquinho para frente aí, em Mateus. Abre no capítulo 24.
Agora nós já saímos desse primeiro tópico, hein? Estamos rolando para frente agora. Mateus 24. Nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Mateus 24, 4 e 5. Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ensino, virão, dizendo, vai enganar, vai vir no meu nome. É lobo vestidinho de ovelha. Você olha e fala, que ovelhinha mais lindinha. É lobo. É pelo ensino. Vamos no mesmo Mateus 24, versículo 11. Versículo 11. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Gente, nós estamos careca de saber, mas eu vou deixar aqui gravado para os irmãos que vão ouvir. Isso aqui é princípio de dores. É o que antecede a grande tribulação, que antecede a volta de Cristo. Isso aqui é o que a gente está vivendo, tá? Esse princípio de dores aqui é o que a gente está vivendo. Isso aqui é como diz Billy Graham, né? Isso aqui é mais atual do que o jornal de amanhã. Vai vir, ó, versículo 11. Falsos profetas surgirão em grande número. Entra aí nas lives do TikTok aí que você vai ver, para todo lado, essas misérias, essas ervas daninhas. Aí, enganarão a muitos. Tem gente que defende essas misérias. Aí se você fala, esse trem não é de Deus, não julgueis. Olha, lindinho, não julgueis? A Bíblia fala para julgar pela reta justiça, não é para julgar pela aparência. Julga pela palavra. Em vez de você julgar pela sua opinião, julga pela palavra. Porque aí é pela reta justiça. Nós não podemos compactuar, não. Mas vamos seguir. Versículo 11. Vai surgir, vai enganar muito. Se engana é porque ensino falso. No mesmo Mateus 24, versículos 23 ao 25. 23 a 25. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo. Ou, ali está ele. Não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, se fosse possível, por que não é? Aleluia. Eu vou dar glória. Se possível, até os escolhidos. Versículo 25. Vejam que eu avisei vocês de antemão. Irmão, só cai na ladainha se quiser. Porque Jesus, há 2000 anos, já falou assim, eu estou te avisando antes para vocês não caírem nessa, hein? Vocês sabem o oi. Então agora, parece que Jesus está sentado aqui com a gente na mesa, falando mais uma vez, eu estou avisando vocês. Abre o olho. Esses caras, falso Cristo, falso profeta, vai operar grande, não é só sinal, grande sinal. Maravilhas. Irmãos, pastores, tem ateu em debate que ele fala assim, opera uma maravilha aqui agora que eu começo a crer em Deus. É ou não é? Você já viu o debate assim? Que o ateu vira e fala assim, vamos agora no hospital comigo e vamos tirar todo mundo do CTI, da UTI, vamos curar todo mundo se o seu Jesus é real. Vamos curar todo mundo e para as pessoas ser curadas lá agora se o seu Jesus é real. E aí a gente fala, não, mas isso é se Deus quiser e tudo mais e tal, e papai bebê. Eu tô falando de ateu. Você já imaginou se num debate desse ou numa hora dessa, alguém pega e fala assim, vamos no hospital agora, e o cara cura o hospital inteiro? Cara, o ateu já ia falar, agora eu creio.
Ó, até então o ateu não cria em nada. Aí o ateu já vai crer nesse cara. Quem tá do lado, rapaz, abraça. É ou não é? Vamos ser sinceros. Abraça. Gente, vamos jogar a realidade na mesa. Segue, filho. Se o cara tem igreja, vai pra igreja do cara. Fala, não, esse aqui é o Igreja Apostólica Pentecostal do Hospital Vazio. Esse cara aqui é o cara. É o Croix. É o de Deus. Vai ou não vai? Na hora. Por causa do ensino? Não. Por causa do sinal. Cara, eu tenho muito medo de eu ser atraído pelo sinal. Porque sinal sem ensino pode ser falso profeta. Pode ser falso Cristo. Vamos continuar? Vamos continuar? Mateus capítulo 15. Voltem um pouquinho. Mateus capítulo 15, versículo 3. É porque eu não quero parar muito nessa questão de sinal, eu quero focar mais no ensino, né? Mateus capítulo 15, versículo 3. Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Ó, vou te contextualizar aqui, embora isso aqui todo mundo já sabe que é meio que lógico. Na época, né, no período ali intertestamentário, com os judeus da diáspora, foram espalhados, com todas as situações que Israel passou, de ser dominado, de ser subjugado e tal, e veio as culturas que influenciaram, cultura helenística, né, dos gregos, depois veio lá os macabeus, e depois voltou o Império Romano, vai lá e subjuga de novo, e vai virando aquela miscelânica, aí vai criando fariseu, saduceu, essas visões, aí começam as tradições orais, entendeu? Porque não tinha templo, aí mas foi virando um peteco e tal, e tradições orais foram surgindo e tal, começaram a ter as tradições que não eram Torá, não eram Taná, ou seja, não eram profetas, não eram textos, não eram mandamentos, mas eram tradições rabínicas, eram opiniões rabínicas, e esse povo, os judeus, começaram a colocar as tradições a nível de mandamento. Então Jesus está virando aqui, está falando assim, engraçado, vocês estão colocando tradição, né? Muito maravilha, tradiçãozinha de vocês, mas desobedece o mandamento. Olha como é que Jesus, ele foca no que é ensino, no que é palavra, no que é mandamento. É um perigo muito grande eu começar a ter muito foco em tradição e esquecer o que a Bíblia diz. Aí eu começo a ensinar na igreja o que é tradição. Ah, pastor Elias, tradição, eu não estou captando a mensagem, que essa palavrinha aí eu não estou linkando com hoje. Então eu vou falar algumas coisas aqui que nós vai linkar com hoje. Eu pego algumas coisas que eu aprendi na psicologia, na terapia, eu pego algumas coisas que eu aprendi lá com coaching, eu pego algumas coisas lá que eu aprendi com experiência pessoal. Aí eu pego algumas coisas que eu aprendi com livros, comentários, revistas. E aí, ao invés de eu aplicar o que a palavra de Deus diz, eu aplico o ensino que eu aprendi do outro lado, que é a tradição, que eu posso colocar aqui como tradição, entre aspas, né? Então, aí eu pego a Bíblia está falando para fazer X, mas aí não, pela minha experiência, pelo que eu li na revista, pelo não sei o que, eu vou aplicar isso aqui. O que Jesus está criticando você tem que ficar sempre com o que o mandamento fala, você tem que ficar sempre com o que a Bíblia fala. Por exemplo, versículo 6 aí, no mesmo 15, versículo 6. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos.
O púlpito não pode ser tomado por ensinadores que ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Nós temos que ensinar a palavra de Deus. O critério, o crivo, o foco tem que ser na palavra de Deus. Se eu começar a pôr foco em outra coisa, eu começo a anular a palavra de Deus por causa daquela crença. Anular a palavra de Deus por causa daquele ensino. É por isso que eu fico batendo na tecla aqui com esse negócio de maldição hereditária, que eu fico batendo na tecla aqui que esse negócio de essas crendices, esses amuletos cristãos de libertação, essas água benta evangélica, esses ramos de oliveira, esses pés de coelho gospel, essas ferraduras de cavalo atrás da porta, porque eu saí da macumbaria, aí eu me converto, mas eu oro pro copo d'água. Eu só mudei a área da macumba, agora eu sou a macumba evangélica. Aí eu me converti, né? Mas agora eu acredito que tem a maldição hereditária que persegue a minha geração inteira, minha família inteira. Eu me lembro bem, começou do meu tataravô, fulano 13º, depois passou para o meu bisavô, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim, e que esse negócio vem passando e que tudo mais. Mas você não converteu? Converti. Você não é cristão verdadeiro? Sou cristão. Você não nasceu de novo? Nasci de novo. E ainda tem maldição? Não, é porque essa maldição realmente vem lá de trás, mas nós vamos fazer aqui uma regressão, que nós vamos caçar da onde que veio, e nós vamos fazer uma oração do despacho evangélico do 7º dia, e vai quebrar toda a maldição que veio lá de trás dos meus antepassados, e tudo mais e tal. Tá vendo? Eu só mudei, eu saí do espiritismo para virar o espírito evangélico. Essas crenças que contrariam a palavra é o que Jesus está dizendo aqui. Vocês estão anulando a palavra por causa dessas tradições de vocês. Vocês estão anulando a palavra por causa dessas crendices. Essas histórias que o povo conta, essas mulas sem cabeça evangélica, essas coisas que não tem na Bíblia, não tem na palavra. Pastor, tem sim, tem um texto mal interpretado, fora de contexto, que está falando o contrário do que o texto fala. Aí, ou seja, eu pego um negócio assim, a Deus dará, lanço, destaco aquele texto ali, igual o biscoitinho da sorte, né? Destaco aquele texto, caixinha da promessa, destaco aquele texto, e aí eu jogo ao léu, e aí eu falo que está na Bíblia. Não, entende? Então, isso daqui que os fariseus estavam fazendo, os religiosos estavam fazendo, é exatamente o que Jesus critica e que é feito no dia de hoje. E se nós, pastores da Viva Church, não nos levantarmos com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, desembainhada, para cortar e podar esses falsos ensinos, essas falsas crenças, crendices, irmãos, isso vai só proliferando, só vai continuando no nosso meio. Vamos mais um texto aí, Mateus, capítulo 16, é só virar uma página aí, Mateus 16, versículo 6, Mateus 16, 6, Jesus os advertiu, fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vamos já pular para o versículo 11 e 12. Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Se o ensino não é importante, se o que está sendo ensinado não é importante, a gente pode pegar qualquer visitantezinho do culto, dar oportunidade, ceder microfone, fala aí, irmão, qualquer coisa, abra a tua boca e eu encherei, o que Deus colocar no teu coração, vai, abra, solta, vai colocando para fora, vai, aí o cara vai lá, vomita as heresias lá, e vamos, nós temos que dar oportunidade, vai. Se isso não é importante, Jesus não ia virar e falar assim, cuidado com esse fermento. Esse fermento leveda a massa inteira, cuidado. Esse ensino, cuidado com o ensino errado, cuidado. Pastores, muito mais, escute bem, que é pesado isso aqui. Muito pior do que um pecado no meio da igreja é uma heresia no meio dela. Porque o pecado, todo mundo olha e escandaliza. Meu Deus, Deus me livre, todo mundo já pula fora.
A heresia, ela vem de veludo. Ela vem tapeada. É meia verdade com meia mentira. Heresia é isso, tá? Heresia não é uma negação total da verdade. É uma meia verdade com a meia mentira. Aí é uma heresia. Começa falando, aí o comecinho do discurso você fala, rapaz, é isso aí mesmo, né? Aí vem a mentira. Puf! Entendeu? Isso é uma heresia. Ou seja, cuidado com isso. Isso no meio da igreja, uma heresia no meio da igreja, é muito mal, porque a pessoa começa a crer naquilo ali e aquilo ali começa a afetar toda a vida dela, toda. Ó, vamos para frente aí. Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ó, para que Jesus enviou a igreja? Vai, faz discípulo, batiza, tal, top. Parou no fazer discípulo? Como que eu vou fazer discípulo? Alguém pode nos fazer essa pergunta, e se você quiser até anotar aí, como que eu vou fazer discípulo? Táticas? Não. Projetos? Não. Festividades? Não. Congressos? Não. Não, vou fazer discípulo sendo gente boa, amigo, criando um monte de atividades. Não. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem às ordens que eu dei a vocês. Ó, a igreja é enviada com propósito primário de ensinar. Quando a Bíblia fala assim, ide por todo mundo, pregai. No mesmo texto de Marcos 16 vai falar que nós vamos operar os sinais seguirão os que crerem, pererê, balalá, o sinal seguirão. Mas qual que é a missão da igreja? Pregar. Qual que é a missão da igreja? Ensinar. Ó, você tá vendo como é que a visão muda? Tá vendo como é que a ótica muda? Eu não tô indo operar sinal e de vez em quando eu prego. Não, eu tô indo... O meu chamado é pregar. Por muito tempo, as pessoas foram desmerecidas na igreja porque fulano até que é benção, né? Mas ele só prega. Fulano até que é benção, né? Mas ele só ensina. Oh, meu Deus do céu! O chamado da igreja é pregar. O chamado da igreja é ensinar. Os sinais vão seguir aos que crê, mas isso aí é bônus. Talvez vai, talvez siga, talvez não siga, talvez aconteça, talvez você vai pegar numa serpente e ela vai te morder e não vai acontecer nada. Talvez. Talvez você vai beber alguma coisa mortífera e não vai te fazer dano algum. Talvez. Mas o que não é talvez? Pregar. O que não é talvez? Aleluia. Ensinar. Isso daí não é talvez. Sabe? Isso daí é fato. Ou seja, o sinal, talvez. Pegar na serpente, talvez. Beber coisa mortífera, talvez. Talvez aconteça. Mas pregar é missão. Ensinar é missão. Então, você... Anote aí que é missão. Você quer ver um detalhe? Lucas capítulo 1, versículo 4. Cara, eu achei muito top isso daqui, ó. Lucas 1, 4. Lucas 1, 4. Lucas vai falar aqui por que ele escreveu o evangelho de Lucas. Cara, muito top. Por que ele escreveu esse evangelho? Tem um motivo. Porque ele queria ser best-seller? Não. Porque ele queria ser um grande escritor? Não. Olha o motivo. Lucas 1, 4.
Vou ler o 3, né? Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo. 4. Olha o motivo. Olha o motivo. Por que eu escrevi um detalhado relato de tudo que aconteceu? Por quê? Versículo 4. Para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. O motivo o motivo que o cara foi pesquisar no Deus e o Mundo para escrever os relatos fiéis do que aconteceu é para que Teófilo pudesse ter certeza do que foi ensinado a ele que era verdade. Irmãos, o sentido da pregação, o sentido da igreja, o sentido da gente congregar é ensinar a verdade, é ensinar o que é bíblico, é ensinar. Lucas está dizendo, ó, o motivo disso tudo aí é para você ter certeza do que foi ensinado. Ou seja, é para você ter certeza que é o ensino verdadeiro. Ó, vamos de João 8, 31 e 32. João 8, 31 e 32. Um dos pontos aqui que caracteriza verdadeiro discípulo. Verdadeiro discípulo. João 8, 31 e 32. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, como é que eu sou considerado aí verdadeiro discípulo? É por algum sinal? É por alguma maravilha? É porque eu sou... Não, eu tenho a carteirinha do membro. Eu sou verdadeiro discípulo se eu obedecer os ensinamentos de Jesus. Ensino, doutrina, palavra. Aí, vamos agora para a parte apostólica, para a gente acelerar. Atos 2. Atos 2, 42. Isso aqui é só para... Vamos para a parte apostólica. Vamos falar um pouquinho em Atos dos Apóstolos sobre ensino. Atos 2, 42. Isso aqui todo mundo conhece, né? De cor salteado. Atos 2, 42. Diz assim a palavra do Senhor, né? Todo mundo sabe isso aqui. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Irmãos, pastores, membros, líderes, quem estiver ouvindo esse podcast depois. Não adianta. O primeiro item da lista é dedicado ao ensino. O primeiro. É o único? Não. Depois vai vir comunhão. Depois vai vir partir do pão. Depois vai vir oração. Mas o primeiro, a medalha de ouro, a primazia, que vai caracterizar o quão avivamento essa igreja primitiva estava vivendo é o ensino dos apóstolos. Ele estava de todo o coração nos ensinos dos apóstolos. Por isso que eu tenho as minhas dúvidas do crente que tem muita unção, mas não conhece Bíblia. Muito poder, mas não conhece Bíblia. Ele pinga fogo, ele goteja brasas, ele é a lava do vulcão descendo da montanha, mas ele não sabe um versículo de cor. Quando você dá a oportunidade para ele falar, ele começa a falar: hoje eu estava na obra montando um giproque. Tudo bem, querido, mas eu quero saber da Bíblia. E a Bíblia? E a que hora que vai começar a Bíblia? Você está entendendo o negócio? Então, assim, eu tenho as minhas dúvidas dessa igreja, entre aspas, que vive um avivamento tremendo, mas o ensino da palavra não é colocado em primeiro lugar. Pastor, olha que coisa linda, aquela denominação fulana tá com 10 mil membros, pastor. Cara, são 10 mil membros e cada dia crescendo mais. Nossa, que legal! E eles batem muito na tecla do ensino da palavra? Não, isso aí eles nem comentam muito não. Mas o louvor, nossa, nem Guns N' Roses no auge, nossa, assim, é sensacional, nem Metallica, é bom demais, nem o Coldplay, é tanta qualidade. E a pregação? Na pregação é 15 minutos para fechar. É mesmo? Eu tenho as minhas dúvidas de qualquer avivamento
que não começa com isso aqui, ó. Se o avivamento não começar por isso aqui, ó, se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Não para nisso, mas tem que começar com isso. Ao ensino, depois a comunhão, ao partir do pão e a oração. Se não começar, irmão, na palavra, acenda a tua luzinha de alerta no painel do carro. Cuidado. Vamos continuar na igreja primitiva. Atos capítulo 4, versículo 18. Atos capítulo 4, versículo 18. Eu vou começar a ler mais rápido porque nós já temos que acelerar. Atos capítulo 4, versículo 18, e eu vou ler até o versículo 20. Então, os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Nossa, eu risco a minha Bíblia inteira, dá nada. Falassem nem ensinassem no nome de Jesus. 19. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Eu gosto. 20. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aí, vamos para o versículo. Eu vou comentar, mas vamos para o versículo. Vamos para o versículo. Não, já vou comentar já de uma vez, aproveitar que nós estamos aqui. Olha para você ver. Olha para você ver. Que o que o pessoal queria fazer, né, o pessoal lá dos líderes e tal, e aquela coisa toda, é o seguinte, nós vamos liberar vocês, tá? É nós. Nós vamos deixar vocês ir de boa, tá? Nós vamos até seguir vocês lá no Instagram, tá? Só tem um detalhe, só uma condição, só uma! Para de falar e de ensinar. Por que eles não falou para parar de levantar coxo? Por que eles não falou para parar de operar milagre? Por que eles não falou para... Qual que é o ponto que estava incomodando? O ensino. O falar no nome de Jesus. O que o diabo quer parar na igreja é o ensino da verdade. Satanás, ele quer parar o ensino da palavra. Se ele parar o ensino, acabou, tá bom, pode continuar. Se a igreja não ensina, se nós pastores não formos aquele pai e mãe chato, já leu, já estudou, já meditou, já viu, se nós não for o chato que fica toda hora falando a mesma coisa, nós vamos fazer exatamente o que Satanás queria fazer com Pedro e João. Para de ensinar. Para de falar. Pastores, eu quero ser a voz junto com vocês. Que quando os líderes estão falando, os falsos profetas, os líderes, para de ensinar, nós vamos falar assim: vocês me desculpam, mas entre vocês nós vamos continuar obedecendo a Deus. Aleluia. Nós vamos continuar ensinando a palavra do Senhor. Capítulo 5, versículo 28. Roda mais um aí, capítulo 5, versículo 28. Nós vamos ler até o 32. Nós lhes ordenamos firmemente, é a galera de novo lá, pegou o Pedro e João de novo. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com o seu ensino. Eu gosto demais, irmãos. Isso é bom demais, cara. Vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele.
Pastores, se Satanás não quer que a gente pregue a palavra, eu quero encher Bruxelas, Luxemburgo e Namu desse ensino. Eu quero encher a Bélgica desse ensino. Eu quero encher a Europa desse ensino. Eu quero dizer em tempo e em fora de tempo as verdades de Jesus e da sua palavra. Vamos continuar. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus, aleluia, antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram. Aqui tem coragem, aqui tem coragem. Pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas, oh aleluia, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Para quê? Para testemunhar. Somos testemunhas destas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que dá àqueles que lhe obedecem. Olha, sensacional. Esse mal, ele quer paralisar o ensino da igreja, ele quer calar a mensagem da igreja, e ele quer colocar no lugar uma mensagem errada, uma mensagem torta, uma mensagem contrária às escrituras, contrária à verdade e à vontade de Deus, contrária. Então, ó, vamos continuar aqui, vamos continuar. Atos 15, eu já vou acabando, hein? Atos 15. Nós vamos ler versículo 1 e 2. Ó, aqui todo mundo sabe que é o primeiro concílio da igreja, é Atos 15, tá? O concílio, né? Teve vários aí na história da igreja, esse aqui é o primeiro. Concílio era quando se reunia as autoridades eclesiais do seu tempo para definir uma opinião diante da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, sobre algum assunto que surgiu. Isso aconteceu em toda a história da igreja, tá? Toda a história da igreja, todo mundo sabe disso aqui de cor salteado. Então, esse aqui é o primeiro, tá? Então, vamos ver por que eles fizeram esse concílio em Jerusalém. Versículo 1 e 2. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar, começou a ensinar aos irmãos, ao ensino da galera: a menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Eu posso traduzir isso aqui na nova versão de Elias Barbosa para o século XXI. Discutiram energicamente. O pau quebrou. Obrigado. Agradeço a oportunidade. Segue. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar desta questão com os apóstolos e presbíteros. Qual que é a preocupação da igreja? O que está sendo ensinado? O que está sendo ensinado? Porque os caras estão falando lá que só pode ser salvo se for circuncidado. Tá certo? Não, vamos lá em Jerusalém, nós vamos convocar um concílio e nós vamos ver se esse negócio está de acordo com a vontade de Deus, com as escrituras, agora. Falso ensino tem que ser combatido, pastor. Falsa crença tem que ser combatida. Heresia tem que ser combatida. Com amor, com carinho, não é para matar os outros, mas tem que ser combatida à luz da Bíblia, à luz da verdade, com carinho e respeito, mas tem que ser combatido. Nós não pode deixar crescer. A coisa não pode virar uma crença geral. Vamos lá de novo. No mesmo capítulo 15, vamos ler aqui o versículo 5 e 6. 5 e 6, Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés, né?
Então os fariseus levantou e falou assim, tem que ser circuncidado e tem que guardar a lei de Moisés, né? Com base no quê? Com base no livro de Inventares / Acrescentares, capítulo 1, versículo 19. 6. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão, ok? Versículo 24. Eu não vou ler tudo não, porque se você quiser, lógico, pode ler o capítulo inteiro. Versículo 24, ó. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização, têm perturbado e inquietado a vocês com seu ensino. Ó, com seu ensino. Esse ensino falso tem que inquietar, tem que gerar, Versículo 25, portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer carne ou alimento oferecido a ídolo, de consumir sangue ou carne de animal estrangulado e de praticar imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Isso aqui é concílio. Isso aqui tem que ser os pastores da Viva Church. Aparece um ensino falso, a gente se reúne e debate, chega na verdade bíblica e combate o ensino falso. Isso tem que ser a nossa didática. Atos 17:11. Atos 17:11. Atos 17:11. Atos 17:11. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica. Ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Olha para você ver que coisa top. Ter a mente mais aberta que o de Tessalônica, ter o coração mais aberto, não quer dizer que eu não vou examinar as Escrituras para saber se o que você está ensinando é verdade. Não, mas nós somos brother, tem 20 anos. Glória a Deus. Deixa eu ver se está na Bíblia que você está... Deixa eu ver se está na Bíblia que você está falando. Tem que examinar. E eu acho assim, eu acho esses caras top, porque assim, é Paulo que está ensinando. E os caras tá top, é Paulo, top. Mas deixa eu ver se tá com a palavra, porque acima de Paulo tá a palavra, aleluia. Eu vou dar glória, aleluia. Acima de Paulo tá a palavra, acima de Elias tá a palavra, acima da Viva Church tá a palavra, acima do que eu acredito tá a palavra. Deixa eu ver se tá na palavra, deixa eu ver se condiz com as Escrituras. Isso tem que ser a nossa rotina. Atos 20. Versículo Atos 20, versículo 20. Atos 20, 20. E jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus, tenham a fé em nosso Senhor Jesus. Então, Paulo está dizendo o seguinte, eu tive aí e ensinei a vocês todo esse tempo. Eu ensinei uma única mensagem, eu anunciei uma única mensagem, publicamente nos lá. Agora, vamos ver o versículo 28, olha o contraste, versículo 28. Portanto, cuidem de si mesmos, do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou como pastores, a fim de pastorearem a igreja de Deus, comprada com o seu próprio sangue. 29. Sei que depois da minha partida, surgirão em seu meio falsos mestres,
lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade. Isso aqui é a definição de heresia. Se você quiser anotar aí, pastor. A definição de heresia é distorção da verdade. É meia verdade com meia mentira. É uma distorção da verdade. A fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Vigiem. Lembrem-se dos 3 anos que eu estive com vocês, de como, dia e noite, eu nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Olha, se você quiser, porque eu vou falar aqui o significado desse aconselhar, né? Mas para não ser o que eu interpreto, vamos para o versículo 32. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Paulo está dizendo o seguinte, eu ensinei nos lares, nas praças, esse tempo todo, uma única mensagem, né, que foi o versículo 20 e 21 que nós lemos. Top! Aí ele fala assim, agora vocês vão pastorear a igreja, que né, o Espírito Santo colocou como pastores e tal, e papapá. Quando eu for embora, vai vir falso mestre, vai vir pessoa que vai distorcer a verdade, vai enganar muita gente e tudo mais. Mas é o seguinte, vigia, e como que combate essas coisas? Lembra dos 3 anos que eu tive aí, aconselhando. Para como que eu vou combater lobos ferozes, falsos mestres, que distorcem a verdade? O que Paulo está dizendo é com a mensagem que eu entreguei. Aí no versículo seguinte, por isso que eu falei que eu ia ler o seguinte, que ele fala assim, agora eu entrego vocês a Deus e eu entrego a mensagem da graça, ou seja, essa é a mensagem, essa é a espada. Todos os itens da armadura de Deus que Paulo cita, todos são de defesa, só um é de ataque. O ataque é a palavra. Eu ataco o lobo com a palavra. Eu ataco o inferno com a palavra. Eu ataco a heresia com a palavra. Eu ataco o meu eu com a palavra. Eu ataco o meu ego com a palavra. O único ataque que o cristão tem é a palavra. Ou seja, vocês vão vencer lobos ferozes, falsos mestres e tal, pela mensagem. É a mensagem que eu estou deixando com vocês. É a mensagem da graça. Eu vou ler o último texto, porque eu vou deixar aqui o gostinho, sabe aquele melzinho? Eu vou deixar ele, que talvez eu continue essa palavra na quarta-feira agora com os líderes de ministério. Entendeu? Então eu vou deixar só aqui, só a filigrama, para você sentir para onde que vai o BO aqui, ó. Então abra comigo Mateus 5. Mateus 5. Nós vamos ler Mateus, vamos ler um outro versículo e acabou. E eu não vou nem comentar, eu só vou ler. Mateus 5. Que isso aqui é para nós finalizar só soltando aquela granada, sabe? Eu vou soltar a bomba e vou fugir. Aleluia. Vou soltar, vou alugar o triplex aí e vou mudar de cidade. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 44. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 44. Mateus 5, 38 ao 44. A palavra do Senhor diz assim: vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixem que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Nossa, que maravilha, né? Mas o que isso tem a ver com o ensino, pastor?
É agora que vai vir a bomba. Porque aqui Jesus está falando como eu tenho que tratar um inimigo. Ó, eu vou colocar o drama aqui para você sentir a pancada. Jesus está me falando como eu tenho que tratar um inimigo. Eu tenho que dar outra face, eu tenho que caminhar 1 milha a mais, eu tenho que dar a capa, eu tenho que... Ele me pediu alguma coisa, eu dou sem ser emprestado. Fala, não, vai, leva tudo, é seu. Isso aqui, um inimigo. Eu tenho que fazer assim o melhor possível, e não só isso, não é só obrinhas bonitas, não. Eu tenho que amar o cara, e tem que, melhor, eu tenho que orar por quem persegue. Inimigo, ok? Agora abra aí 2 João, capítulo 1, né, que só tem um capítulo. 2 João, capítulo 1, é aqui que eu encerro, hein? 2 João, capítulo 1, versículo 10 e 11. Ó, é aqui que eu encerro. 2 João, capítulo 1, versículo 10 e 11. Jesus ensinou lá em Mateus 5 como eu tenho que tratar e reagir a um inimigo. Agora, vamos ver o que João fala aqui, ó. 2 João 1, 10 e 11. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice das suas obras malignas. Jesus está dizendo que o inimigo, eu tenho que dar face, dar capa, andar 1 milha a mais, amar, orar. Mas o cara que ensina algo errado eu não posso receber nem na minha casa. Que coisa, né? O traidor, ele põe na mesa. Mas João está dizendo, se ensinar errado, você nem recebe. O cara errou contra mim, eu perdoei. E como sinal de perdão, eu vou praticar esse perdão, né? Se o cara quer vir na minha casa, vem. Se o cara quer conviver comigo, conviva. Se o cara... Não é porque eu perdoei, de fato. Top! Mas se o cara ensinar algo errado, não deixa nem entrar na sua casa. Porque se você apoiar isso, você vai ser cúmplice dele no erro dele. Parece que João está vendo uma importância no ensino que às vezes a gente não vê. Porque às vezes a gente coloca qualquer um para pregar, qualquer um para ensinar, qualquer um para falar. Não, fala aí, irmão, que está no seu coração. João está vendo uma importância tão grande no ensino, mas tão grande, isso é tão grave, que ele está falando assim, se ensinar algo contrário que a gente está ensinando, não deixa nem entrar na sua casa. É, meus amados. A seguir... eu quero caminhar, porque eu só parei aqui para esse triplex ser colocado mesmo. Mas na continuação, eu quero falar com vocês sobre os ensinos das epístolas e das cartas paulinas. Eu quero falar quanto por cento, qual o percentual que os apóstolos se dedicaram a bater nessa tecla de ensino. De todos os assuntos abordados no Novo Testamento, né, de Atos para frente, quanto que eles se dedicaram para falar justamente dessa tecla, ao ensino, ao que está ensinando, presta atenção com o que está ensinando, tem que fazer atenção no que está ensinando. Aí eu quero colocar o percentual, cada um se dedicou, cada livro, eu quero ler versículos aqui com vocês para trazer ainda mais base e subsídio sobre isso. Amém? Então, vamos continuar, se Deus quiser. Ou vai ser na quarta-feira, ou vai ser... No Spotify vai estar. Amém? Gente, Deus abençoe.